Olá, eu sou Rosângela Carvalho e esse é o nosso 5º episódio do Café com Cal. Eu estou aqui com o nosso conselheiro estadual por Alagoas, Ayrton Omena Júnior, e também com nossa convidada para falar sobre acústica. Nós estamos aqui com Sofia Oliveira. Ela é formada pela UFAL, Campus de Arapiraca. Ela é arquiteta urbanista com mestre em engenharia civil e atualmente é doutoranda em tecnologia da arquitetura. Nós vamos ter uma conversa sobre acústica, sobre cidades, sobre ambientes construídos. E eu já começo passando a palavra para a Sofia, para ela nos dizer do que é que ela entende que é importante frisar sobre a acústica nas cidades brasileiras e especialmente aqui em Alagoas. Oi, Rosângela. Oi, Ayrton. Muito obrigada pelo convite do Cal e pela recepção de vocês. Eu entendo que a acústica é um tema muito esquecido por nós, profissionais, e pela sociedade como um todo. E é um tema muito sensível, principalmente dado-se o fato que é o segundo maior índice de poluição sonora já homologado pela Organização Mundial da Saúde. Muitas vezes a gente lembra dele apenas quando o problema já acontece, né, nos espaços. É o dito problema silencioso, de fato, que se torna um barulho. Então, por não ser visto, ele é apenas sentido, ele acaba sendo esquecido nos momentos dos projetos de arquitetura ou dos planejamentos das cidades ou dos planejamentos das edificações. Então, no âmbito nacional, isso vem sendo trabalhado diante de normas e legislações para que a gente passe a lembrar desses critérios, né, a partir do momento que as nossas edificações são produzidas. No âmbito municipal, a gente passa a ver essas coisas todas serem analisadas a partir da escala urbana, por meio de mapas de ruído e de critérios até do desenho mesmo urbano, para que o som ele seja mitigado também por meio desse desenho de forma melhorada, por meio das edificações, também por conta das normativas que acontecem hoje no Brasil, para que determinados parâmetros eles são estabelecidos e devem ser obedecidos, e dentro dos espaços onde a gente convive, ele diariamente é um problema que acaba nos causando muitos transtornos, porque a nossa audição, diferentemente no caso da visão, ela não desliga nunca. Então, quando a gente está... Os impactos são muitos, né, na nossa vida, no dia a dia, e muitas vezes a gente não percebe. Com certeza. E o exercício projetual que cada arquiteto tem na hora de projetar é muito importante trazer esse tema. Eu percebo muito assim, quando eu vou a Brasília, por exemplo, eu chamo aquilo de urbanismo fofo. Fofo no sentido de os carros, quando a vegetação está verde, quando as ruas estão extremamente ocupadas, mesmo assim você tem um barulho diferente. Então, a vegetação, inclusive, reproduz os barulhos, ajudam a reproduzir o barulho de forma diferente nas cidades, e nesse sentido a acústica é impactada. Então, eu queria que você dissesse um pouco assim, como você percebe que as cidades podem ser melhoradas, né, o ruído nas cidades podem ser diminuídos a partir de ações que minimizem esses impactos na acústica urbana. Eu acredito que, primeiramente, diante de um desenho urbano que contemple, né, que faça análise desses critérios, também utilizando transportes que sejam mais silenciosos, onde a gente vê hoje em dia determinadas providências e tipos de transporte que facilitam, né, para que haja esses níveis diminuídos. Mas existem muitas coisas dentro do desenho do urbano que pode fazer com que esse ruído ele seja diminuído. Como, por exemplo, o uso de barreiras urbanas, barreiras de ruído, para que haja proteção. Isso é muito comum em cidades grandes, como, por exemplo, a gente vê muito isso em São Paulo e em capitais no mundo inteiro. Só que isso é muito esquecido, às vezes, em outras cidades, né? E, às vezes, esse desenho, ele sendo feito desde a base, com a consciência, faz com que o problema ele seja mitigado ali dentro do desenho urbano e faça com que a gente não precise fechar as janelas para que o ruído não entre dentro da nossa casa. Então, obviamente, é um espaço, é uma escala essencial da preocupação com relação ao ruído. É muito importante para a saúde da cidade, inclusive, né? Isso. Você controlar esses ruídos, né? Pensando no espaço urbano, acho que desde
a escolha que está dentro do espectro da formação da arquitetura, desde a escolha dos materiais, né, essa questão da maior porosidade, do vidro, que ela é mais reflexiva, então gera esses ecos. Acho que olhar para esse planejamento mais macro, que está vinculado, inclusive, com a produção da arquitetura, porque ela é do lote, é de um escritório, é de um dado estética definida ou escolhida para uma região da cidade, mas ela impacta diretamente em todo o entorno. Sim. Até inclusive como o paisagismo se dá das árvores, das folhagens, que tem capacidade de absorver, não é? De refletir em diferentes direções e aí ameniza. Diante do desenho urbano, a gente leva muito em consideração principalmente a geometria. A gente também tenta muito, assim, enquanto especialista em acústica, também tentar tirar um pouco o foco de que uma vegetação, só por existir, por exemplo, uma árvore, ela vai conseguir absorver o som que está passando ali. De fato, a gente só fala que uma vegetação vai conseguir absorver de forma potente quando a gente está tratando de uma floresta, de áreas extremamente adensadas. E não quando existe apenas, por exemplo, um maciço pequeno. Isso faz com que hajam efeitos, principalmente subjetivos, com relação à questão da acústica. Que é o que a gente trata também, é uma coisa que vem muito em alta, a questão da paisagem sonora, porque a gente não fala também simplesmente do silêncio 100%, porque às vezes a gente está na beira do mar e a gente tem níveis de ruído, níveis medidos, né, de pressão sonora, equivalentes a, por exemplo, ao de uma área com um tráfego urbano super alto. Só que a subjetividade de você estar ali na beira do mar é uma e de você estar num tráfego super adensado é outra. Então, a gente trata também dessa questão de fazer com que haja uma paisagem sonora confortável e não um silêncio absoluto. Isso também é uma área que está muito em alta hoje em dia dentro da acústica. Nós tivemos recentemente um seminário de políticas afirmativas, que é uma comissão que o CalBR possui e que vai ser distribuída por todos os estados, que ela é de políticas afirmativas. E um dos itens trabalhados nesse evento foi sobre paisagem sonora, em que um arquiteto que é cego, ele veio falar sobre a paisagem que ele ouvia, que ele descrever a paisagem a partir das sensações dele, né? Então, a gente precisa que o entendimento sobre a acústica seja ampliado, né, nesse sentido, para poder a gente atuar nas cidades e aí também, como ele falou, nos espaços construídos, porque a acústica tem essas escalas também, trabalhar o urbano, tem a questão do trânsito e dos sons que são emanados da cidade através de shows, de eventos externos, e tem também os internos das edificações. Então, tem a perspectiva também de dentro para fora, o quanto eu não quero que o meu som saia para fora, né, dos outros, e quanto o da cidade deve entrar, né, nessa percepção de qualidade de vida das pessoas nas cidades. E aí eu queria saber qual é, hoje, dentro desse estudo da acústica, o principal fornecedor de ruídos desconfortáveis, e não esses de praia, né, para as cidades. Qual é hoje? É o transporte. É o transporte. É o ganhador. Exato. E é o que cresce, né, dia após dia. Então, é preciso que essas políticas, essa consciência, ela esteja cada vez mais, né, dentro do âmbito governamental, dentro desses conselhos, dessas discussões que acontecem dentro das prefeituras, dos governos e etc., para que haja conscientização. Inclusive, por exemplo, a gente vê muito hoje em dia um movimento das próprias universidades em produzir mapas sonoros para que haja essa base, né, de informações, né? Do quanto que está, qual o ruído que a gente tem hoje nas nossas cidades, para que diante disso a gente produza edificações específicas para aquele ruído que está acontecendo ali e possa planejar para que essas edificações elas estejam confortáveis no seu interior. Exato.
Sim, muito importante, então, entender de onde vem, como você está falando. Muita gente fala assim, muitas vezes vocês conversam sobre os problemas e não falam das coisas boas, porque a arquitetura tem muito disso, né? E o urbanismo tem muito da coisa boa, dos projetos bons. Mas é como se a gente tivesse também fazendo um pouco de remediação. Então, nós precisamos falar dos problemas para poder chegar às soluções. Por isso, a gente trata tanto assim, de identificar esses problemas, é muito importante. É como um diagnóstico de um médico. Identificar o problema no lugar certo é tão importante quanto remediá-lo, porque senão você não atua para a remediação a partir do princípio, né? A partir do principal. Então, eu acho que falar sobre isso cada vez mais... Muitas vezes as pessoas estão caminhando no automático nas ruas e nem notam o tanto de barulho que ali estão vivenciando e passando. A gente chega num shopping, o som começa às 10 horas da manhã e só termina às 10 da noite. Isso. Aquilo deve ser ensurdecedor. Os funcionários que ali trabalham, ao chegar em casa, deve ser uma coisa assim aliviante. Né? Então, a gente precisa cada vez mais perceber isso, dessa interação, seres humanos e cidades e territórios, para poder melhorar, né, nesse sentido. Com certeza. Inclusive, isso é uma temática que a gente traz ano após ano, também diante do INAD, que é o Dia Internacional de Conscientização do Ruído, para que a gente passe a analisar o mundo nesse sentido, né? Que, como eu falei, os nossos ouvidos eles estão atuantes o tempo inteiro, até quando a gente está dormindo, porque ele é o nosso sistema de proteção. Então, a gente estar em ambientes extremamente barulhentos faz com que haja um nível de estresse muito alto no nosso corpo, que vai desencadear diversos problemas que a gente sabe que estão aliados ao estresse, como, por exemplo, pressão alta, diabetes... Total conexão com a saúde, né? Com certeza. Verdade. E isso vai impactar a questão de produtividade nos ambientes de trabalho, a questão de conscientização ou de concentração também nas salas de aula. Se você está num consultório ou dentro de ambientes como um escritório, o quanto que eu vou conseguir produzir? Sim. Qual a diferença estando num ambiente que está acusticamente tratado ou não estando acusticamente tratado? Então, todas essas coisas resultados, estão muito interligadas. Eu queria que você falasse um pouco agora também sobre o evento que vai ter, né, aqui em Alagoas, que é sobre acústica, que falasse para nós sobre datas. E queria dizer também para quem está nos assistindo que as normas específicas sobre a construção civil e também sobre acústica estão disponíveis pelo CAL-BR para todos os profissionais que estejam habilitados. Então, vocês têm disponível todos o regramento e todas as normas, até para poder se debruçar sobre isso e ampliar as possibilidades de melhoria da qualidade de vida nas cidades, né? Sim. Bem, eu estou aqui também representando a Sociedade Brasileira de Acústica, que é uma associação civil sem fins lucrativos que ela foi fundada em 1984 e ela tem divisões regionais. Inclusive, existe a Regional Nordeste, que eu represento a área de comunicação, e nós vamos ter esse ano o 8º simpósio de acústica. Ele é produzido ano após ano pela Divisão Nordeste. Nós estamos no nosso 8º ano de simpósio e o primeiro simpósio aconteceu aqui em Maceió em 2015 e volta 10 anos depois para Maceió novamente. Ele vai acontecer no dia 25 de abril de 2025. O CAL é parceiro, não é isso de vocês? Que bom. Com certeza, com muito orgulho. Ele vai acontecer durante o dia inteiro, das 8 horas da manhã até as 7h30 da noite. E teremos profissionais de todo o Nordeste e de todo o Brasil, da área de acústica e de áreas interdisciplinares, como, por exemplo, não só arquitetos, vão ter engenheiros, vão ter fonoaudiólogos, vão ter advogados falando sobre a temática de acústica. Então, transversalidade vai estar presente, isso, né? Então, a gente fica aqui esse convite, né, para que os arquitetos participem, os arquitetos e toda a sociedade civil, os organizadores de diversas áreas. Olha aí, gente, não vamos esquecer, dia 25 de abril. 25 de abril, guardem a data. E as inscrições vão poder ser feitas como, diga? Isso, as inscrições, todos os detalhes a mais com relação às inscrições vão estar nas redes sociais da Sobrac Nordeste, que é sobrac.ne no Instagram. Nós vamos deixar também a descrição no vídeo, quem tiver interesse também, só é descer aí no YouTube e achar a descrição.
E vai ser um dia muito produtivo, em que vão ter diversos profissionais aqui do nosso estado também representando o que nós estamos pesquisando, o que nós podemos trazer também de soluções diante da temática. E a intenção da Sociedade Brasileira de Acústica é trazer isso, conscientização, conhecimento, networking, para que o conhecimento a respeito da área só cresça e traga cada vez mais benefícios para a sociedade como um todo. Sofia, eu vou agradecer a sua presença aqui. Que bom que esse evento vai acontecer no dia 25, os arquitetos vão ficar disponíveis e é uma honra tê-la aqui falando sobre acústica e o CAL. Agradece a sua presença, a Ayrton também como nosso parceiro aqui de mesa, né? Participante e atuante, e vamos aguardar, né, que o evento aconteça e estaremos presentes no seu evento. Com certeza. Muito obrigada a vocês também pelo espaço e até o dia 25 de abril, em que estaremos aguardando por todos vocês. Até lá, pessoal!